E eu me lembro exatamente da manhã em que tudo começou a desmoronar. Acordei com um sol tímido atravessando a cortina fina do meu quarto, aquele tipo de luz que me lembrava os sábados tranquilos de antigamente, quando eu acordava cedo para costurar e preparar o café para o meu filho. Sentei-me à mesa da cozinha, como fazia todos os dias, e comecei a contar as moedas que tinha guardado num potinho de vidro. Elas tilintavam de um jeito que sempre me deu paz, mas naquele dia o som soou oco, quase humilhante. Eu precisava comprar pão e leite, mas antes queria verificar meu saldo para ter certeza de que poderia pagar também a conta de luz, que já estava atrasada. Peguei minha bolsa, ajeitei o lenço no cabelo e caminhei até o banco, sentindo aquele vento frio da manhã cortar meu rosto. No caminho, cumprimentei alguns vizinhos, sempre com um sorriso, mas por dentro eu carregava um peso estranho, como se algo estivesse prestes a acontecer. Cheguei ao caixa eletrônico e inseri meu cartão com a calma de sempre. Digitei a senha, ouvindo o barulho mecânico da máquina e esperei que a tela mostrasse aquele número que me dava segurança todo mês. Mas, em vez disso, vi escrito em letras pequenas e frias: saldo disponível, 0. Meu coração deu um salto, como se tivesse batido errado. Por um segundo, pensei que era um erro do sistema, que talvez a máquina estivesse com problema. Respirei fundo, tirei o cartão, tentei novamente, mas o resultado foi o mesmo: 0. Senti minhas mãos tremerem e percebi que minhas pernas já não estavam firmes. Encostei-me na parede, tentando entender. Não podia ser. Eu sabia que o depósito da aposentadoria tinha sido feito. Aquilo não fazia sentido algum. Saí do banco como quem caminha no meio de uma neblina, ouvindo as vozes das pessoas ao redor, mas sem entender direito o que diziam. O mundo parecia distante. Na calçada, sentei num banco de madeira e fiquei olhando para o chão. Foi aí que uma lembrança me atravessou como uma faca. Semanas antes, meu filho tinha aparecido em casa com um sorriso afetuoso e um tom de voz doce, dizendo que precisava dos meus documentos para resolver uma coisa do INSS que facilitaria meus pagamentos. Lembro que hesitei, perguntei do que se tratava, mas ele insistiu dizendo: "Mãe, confie em mim, é para o seu bem." E eu confiei. Sempre confiei nele. Afinal, era meu único filho. Foi quando senti um nó na garganta e percebi que aquele sorriso dele talvez tivesse outro significado. Meu telefone tocou e a tela mostrou o nome dele. Atendi ainda com a voz trêmula, tentando não transparecer a angústia. Ele perguntou casualmente se eu estava bem e eu respondi que sim, que tinha acabado de sair do banco. Do outro lado da linha, ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se medisse as palavras, e então disse que precisava passar mais tarde para conversar. Sua voz estava estranhamente controlada, sem a pressa e o afeto que costumava ter. Desliguei o telefone e fiquei ali, olhando para a rua enquanto o frio parecia entrar pelos meus ossos. Dentro de mim, duas forças lutavam: a vontade de acreditar que tudo não passava de um engano e o medo crescente de estar diante de uma verdade que eu nunca quis imaginar. Eu sempre fui uma mulher forte, acostumada a enfrentar tempestades sozinha, mas nada me preparou para a sensação de que a tempestade agora vinha de dentro da minha própria casa. Caminhei de volta para casa, observando as vitrines das lojas como se fossem de outro mundo. Pessoas riam, compravam, viviam suas vidas, enquanto eu sentia que a minha estava prestes a se partir em pedaços. Ao chegar, sentei novamente à mesa, aquela mesma onde de manhã eu contava moedas. Mas agora, o som que ecoava na minha mente não era o tilintar metálico, e sim o da minha confiança se quebrando. Peguei minha velha agenda e anotei o que havia acontecido, cada detalhe. O saldo zerado, a lembrança do pedido dos documentos, o telefonema. Não sei explicar, mas algo me dizia que eu precisava registrar tudo,
como se de alguma forma estivesse me preparando para uma batalha que eu não tinha escolhido lutar. Enquanto escrevia, senti uma lágrima cair sobre a página, borrando a tinta. Olhei para aquela marca e percebi que de agora em diante, cada palavra que eu colocasse ali carregaria não só um fato, mas também a dor de uma mãe que começava a desconfiar do próprio filho. E, ainda assim, no fundo do meu coração havia um fio de esperança de que tudo aquilo não passasse de um terrível mal-entendido. Mas, à medida que a tarde caía e o céu ficava cinza, eu sabia que o peso daquele dia ficaria para sempre gravado na minha memória. Eu estava ainda sentada à mesa, olhando para a xícara de café já frio, quando o telefone voltou a tocar. Era meu filho novamente. O nome dele apareceu na tela como um lembrete cruel de todas as memórias boas que tínhamos juntos, de todos os sacrifícios que fiz para vê-lo crescer, estudar e se tornar um homem. Atendi devagar, tentando manter a voz firme, mas por dentro o meu coração parecia estar preso num punho fechado. Ele perguntou, num tom que parecia ensaiado: "Mãe, está tudo bem mesmo? Você está em casa?" Respondi que sim, que estava, e que havia acabado de voltar do banco. Esperei que ele perguntasse sobre o dinheiro, mas ele não tocou no assunto. Apenas disse que queria passar mais tarde para conversarmos e que estava com umas ideias para organizar minha vida e talvez ajudar mais nas minhas contas. As palavras soaram estranhas, quase como se fossem uma cortina para esconder algo por trás. Não consegui evitar e perguntei, tentando soar despreocupada: "Filho, você mexeu na minha conta? Porque hoje eu vi que estava vazia." Houve um silêncio do outro lado que me atravessou como um sopro gelado. Depois de alguns segundos, ele respondeu num tom seco: "Mãe, não fala besteira. Deve ser algum erro. Eu vejo isso para você, tá? Não fica se preocupando." Aquela forma apressada de encerrar o assunto me deixou com mais dúvidas do que antes. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. Senti que havia muito mais por trás das palavras dele do que ele deixava transparecer. Sempre conheci o jeito do meu filho. Quando ele estava escondendo algo, evitava contato visual e mudava de assunto rapidamente. Agora, ao telefone, era como se eu pudesse ver sua expressão, mesmo sem estar diante dele. Depois de desligar, fiquei sentada, ouvindo o tic-tac do relógio da cozinha, cada segundo ecoando no meu peito como se fosse um lembrete de que o tempo estava correndo e a verdade se aproximava. Peguei minha caneca, mas não consegui beber o café. O gosto amargo parecia ter se intensificado, não só pelo tempo, mas pela sensação de desconfiança que agora me acompanhava. Senti um aperto no peito e, sem perceber, minhas mãos começaram a esfregar a borda da mesa, como se aquele movimento repetitivo pudesse me acalmar. Olhei para as paredes da cozinha decoradas com fotos antigas. Havia uma perto da geladeira, de quando ele tinha apenas 5 anos, segurando minha mão na praça. Lembrei-me de como ele me olhava com confiança, como se eu fosse capaz de protegê-lo de qualquer coisa no mundo. Agora, sentada ali, percebi que talvez fosse eu quem precisasse de proteção. No fim da tarde, o telefone tocou novamente. Dessa vez, era minha vizinha, Dona Lourdes, perguntando se estava tudo bem, porque tinha visto meu filho sair de casa apressado mais cedo, carregando uma pasta e falando ao celular com um tom irritado. Eu disse que estava tudo sob controle, mas minha voz não me convenceu. Lourdes ficou em silêncio por alguns instantes, como se quisesse dizer algo mais, e então murmurou: "Maria, cuida de você, viu?" Aquela frase simples soou como um alerta e um arrepio me percorreu a espinha. Mais tarde, já com o céu escurecendo, ouvi o portão se abrir e a voz dele chamando: "Mãe, cheguei!" Caminhei até a porta tentando esconder meu nervosismo. Ele entrou com um sorriso curto, mas os olhos não sorriam. Sentei-me na sala e ele ficou de pé, mexendo no celular.
Começou a falar sobre problemas que estava enfrentando, sobre dívidas e pessoas que estavam apertando o cerco. Eu apenas ouvia, sentindo cada palavra pesar mais. No meio da conversa, ele soltou: talvez seja melhor você ficar um tempo num lugar onde possam cuidar bem de você. No asilo da Dona Cida tem vaga. Lá você não precisa se preocupar com nada. Meu coração deu um salto. Era como se as peças começassem a se encaixar de forma dolorosa. Perguntei: e a minha casa? E as minhas coisas? Ele desviou o olhar e disse: eu cuido de tudo para você, mãe. Vai ser melhor assim. Confia em mim. Senti um nó se formar na garganta e percebi que as paredes da sala pareciam se fechar ao nosso redor. A conversa terminou sem conclusão, mas ficou claro que algo muito maior estava acontecendo. Quando ele foi embora, a casa ficou mergulhada em um silêncio diferente. Não o silêncio tranquilo das noites comuns, mas um silêncio pesado, carregado de perguntas sem resposta. Fiquei ali olhando para a porta fechada, sentindo que a distância entre nós tinha aumentado mais em uma tarde do que em todos os anos das nossas vidas. Eu ainda lembro do dia seguinte como se estivesse acontecendo agora. Cada detalhe marcado na minha memória como uma cicatriz que não desaparece. Acordei cedo, antes mesmo do despertador tocar, com aquela sensação incômoda no peito, como se estivesse me preparando para ouvir algo que eu não queria. Fiz café, mas o cheiro, que sempre foi meu conforto, parecia diferente, pesado. Enquanto a água fervia, fiquei olhando para a chama do fogão, pensando no que ele disse na noite anterior sobre o asilo. A palavra soava estranha na minha cabeça, distante da minha realidade. Eu sempre fui independente, sempre cuidei da minha vida. E agora, a possibilidade de ser colocada num lugar como aquele, longe da minha casa, das minhas coisas, da minha história, me deixava com uma sensação de abandono que eu não conseguia disfarçar nem para mim mesma. No meio da manhã, ouvi o barulho do portão se abrindo e reconheci o som das chaves dele. Minha primeira reação foi apertar a caneca com força, como se aquele simples gesto pudesse me dar alguma segurança. Ele entrou com um sorriso que parecia treinado, como se tivesse ensaiado diante do espelho, e disse com um tom leve: mãe, pensei muito no que te falei ontem. Acho que é a melhor opção para você. No asilo, você vai ter cuidados médicos, vai fazer novas amizades, vai se sentir segura. Eu já vi o lugar. É bom, limpo, tranquilo. Ele falava como se estivesse me oferecendo um presente, mas cada palavra soava como uma sentença. Respirei fundo e perguntei: e minha casa? E minhas contas? Quem vai cuidar disso? Ele respondeu rápido demais: eu resolvo tudo, mãe. Você não precisa se preocupar com nada. Vou administrar as contas, pagar o que for necessário. Assim você não precisa lidar com essas coisas chatas. A forma como ele dizia essas coisas chatas me fez sentir como se a minha vida fosse um fardo para ele, como se eu fosse uma peça que precisava ser guardada num canto para não atrapalhar. Tentei argumentar, dizendo que ainda era capaz de cuidar de mim mesma, mas ele mudou o tom, endurecendo a voz. Mãe, é pro seu bem. Você não entende que sozinho eu não consigo resolver tudo. É melhor assim. Confia em mim. A última frase não foi um pedido. Foi uma ordem disfarçada. Senti o chão fugir um pouco dos meus pés. Eu conhecia meu filho. Sabia que quando ele colocava algo na cabeça não era fácil fazê-lo mudar de ideia, mas também sabia reconhecer quando ele estava defendendo seus próprios interesses. A lembrança do saldo zerado no banco voltou à minha mente como um soco. E de repente tudo fazia sentido. Ele estava me afastando de tudo para ter acesso livre a tudo que eu tinha. Ainda assim, eu não consegui gritar. Não consegui confrontá-lo diretamente. A ferida de desconfiar do próprio filho era tão profunda que me deixou sem voz. Ele continuou falando, descrevendo o asilo como se fosse um hotel, com jardins bem cuidados, refeições balanceadas e gente para conversar. Eu apenas o observava, vendo mais o movimento dos seus lábios do que ouvindo de fato o que dizia. Cada frase dele era como um tijolo que se colocava entre nós.
erguendo um muro que talvez nunca mais caísse. Quando terminou, ele se aproximou, colocou a mão no meu ombro e disse num tom mais suave: "Vai ser melhor para nós dois, mãe, você vai ver." Sorri de leve, um sorriso que não chegou aos olhos, e apenas concordei com um aceno de cabeça, porque percebi que naquele momento qualquer resistência minha só serviria para me colocar em uma posição ainda mais frágil. Ele parecia satisfeito com minha reação e começou a falar sobre os detalhes, que já tinha visto vaga, que poderia me levar no fim de semana para conhecer o lugar, mas sua forma de falar deixava claro que não havia escolha envolvida, apenas uma decisão já tomada. Quando ele foi embora, fiquei parada no meio da sala, ouvindo o som do portão fechando, e senti uma mistura de raiva, tristeza e impotência. Caminhei até a estante, peguei uma foto dele criança e fiquei olhando para aqueles olhos que um dia confiaram tanto em mim. Perguntei a mim mesma em silêncio: quando foi que tudo começou a mudar? Quando foi que aquele menino que corria para o meu colo se transformou nesse homem que agora queria me afastar da minha própria vida? Não encontrei resposta. Apenas sabia que, a partir daquele momento, eu precisava encontrar uma maneira de me proteger, mesmo que fosse em silêncio, mesmo que fosse sozinho. O dia em que ele me levou para o asilo começou nublado, e parecia que até o céu sabia que não seria uma manhã comum. Acordei cedo, antes do despertador, e fiquei deitada olhando para o teto, ouvindo o som distante de um cachorro latindo e o barulho dos vizinhos abrindo suas janelas. Eu sabia que minha vida estava prestes a mudar, mas não por minha escolha. Arrumei minhas coisas numa mala pequena, apenas roupas, alguns documentos e 2 fotografias que eram como pedaços do meu coração. Uma de quando ele era criança, sorrindo com um dente faltando, e outra minha e da minha mãe, que sempre me dizia que família era tudo. Enquanto fechava o zíper da mala, senti um aperto na garganta e uma vontade imensa de desistir. Mas sabia que se tentasse argumentar de novo, ele iria endurecer ainda mais. Quando ele chegou, entrou em casa como se fosse um dia qualquer. "Vamos, mãe, já está tudo combinado, eles estão esperando a gente lá", disse com uma voz firme, sem espaço para questionamentos. Eu perguntei, numa tentativa fraca de resistência, se realmente era necessário, e ele respondeu seco: "Mãe, é o melhor para você. Não vamos começar com drama agora, por favor." Peguei a mala, segurei firme no cabo, como se aquele pequeno peso fosse a última âncora me ligando à minha vida. No caminho até o carro, olhei para minha casa, para o jardim que eu mesma plantei, para a cortina da sala que costurei com tanto carinho. Tentei guardar cada detalhe na memória, porque algo em mim dizia que talvez eu não voltasse tão cedo. Entramos no carro e seguimos em silêncio por alguns minutos, até que ele começou a falar sobre o asilo, descrevendo as refeições, o quarto, o ambiente. Mas, por trás das palavras, eu sentia a frieza. Ele não estava tentando me confortar, estava tentando se convencer de que aquilo era certo. Quando chegamos, o portão alto e pintado de verde se abriu com um ranger longo, como se reclamasse por estar sendo forçado. Lá dentro, vi um pátio com algumas cadeiras de plástico e um jardim simples, mas bem cuidado. Um cheiro forte de desinfetante tomou minhas narinas, misturado a um perfume doce, provavelmente para disfarçar. Uma senhora de avental azul veio nos receber com um sorriso educado, mas seus olhos curiosos me examinaram como se tentassem ler minha história. "Seja bem-vinda, Dona Maria. Vamos cuidar muito bem da senhora", disse ela estendendo a mão. Respondi com um aperto fraco, porque naquele momento minhas forças pareciam concentradas apenas em não chorar. Ele me acompanhou até o quarto, onde havia 2 camas separadas por um criado mudo. A outra cama estava arrumada, mas vazia. A janela dava para um muro alto, e a luz entrava de forma tímida. Coloquei minha mala no chão e fiquei parada, olhando para aquele espaço que, de repente, era o meu novo lar. Ele tentou soar leve, dizendo: "Olha só, mãe, você vai ter privacidade e ainda vai fazer novas amigas."
Eu virei para ele e perguntei com a voz embargada: "E você vai vir me visitar?" Ele sorriu, mas não foi um sorriso verdadeiro, e respondeu: "Claro, mãe, sempre que der. Agora preciso ir, mas se precisar de alguma coisa, fala com a dona Cida, ela me conhece." E foi assim rápido, quase apressado, que ele me deixou ali. O som da porta se fechando foi como um estalo dentro de mim. Fiquei parada, sentindo a ausência dele preencher o quarto, e percebi que, naquele momento, estava sozinha de um jeito que nunca estive antes. Caminhei até a janela e toquei no vidro frio, tentando encontrar algum conforto naquele gesto simples. O pátio lá embaixo estava vazio e uma brisa leve balançava as flores plantadas em vasos de plástico. Respirei fundo e me sentei na cama, segurando a fotografia dele criança. Olhei para aquele menino e pensei em tudo que eu fiz por ele, em todas as noites sem dormir, nos aniversários simples, mas cheios de amor, e me perguntei em que momento ele começou a me ver não como mãe, mas como um obstáculo ou um recurso. Naquele instante fiz um juramento silencioso para mim mesma. Eu não ia me apagar ali dentro. Eu ia esperar, observar e encontrar uma forma de entender tudo o que estava acontecendo, mesmo que tivesse que sorrir e fingir que estava tudo bem até a hora certa chegar. A primeira noite no asilo foi um mergulho em um silêncio estranho, quebrado apenas pelo som distante de passos no corredor e pelo ranger de alguma porta sendo fechada. Eu me enrolei no cobertor fino que me deram, mas o frio não vinha só de fora, vinha de dentro. O colchão era duro e tinha um cheiro de sabão misturado com o de madeira velha, e eu me virei várias vezes tentando encontrar uma posição confortável, mas não consegui. A janela pequena do quarto deixava entrar um feixe tímido de luz da rua, e aquele clarão me fez lembrar do abajur da minha casa, do tapete felpudo que ficava ao lado da minha cama, e das madrugadas em que eu levantava para beber água e via minha cozinha, meu refúgio. Tudo aquilo parecia distante, quase como se tivesse sido em outra vida. Pela manhã, fui acordada pelo som metálico de um carrinho de café sendo empurrado no corredor. Uma funcionária abriu a porta e disse num tom mecânico: "Bom dia, Dona Maria. Hora do café." Levantei devagar, lavei o rosto com a água gelada da pia e segui para o refeitório. Lá encontrei outras mulheres e alguns homens, todos com olhares que carregavam histórias pesadas. Sentei-me em uma das mesas e logo uma senhora baixinha, de cabelos brancos muito bem penteados, puxou conversa. "Primeira vez aqui? Vai se acostumar. Ou não", disse ela com um meio sorriso que escondia uma ponta de amargura. Perguntei o nome dela e ela respondeu: "Sou Olivia, tô aqui há 2 anos. Meu filho disse que era temporário, mas nunca mais voltou." Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Eu quis dizer que o meu caso era diferente, que o meu filho viria me buscar. Mas engoli as palavras, porque não queria me enganar. Ao longo do dia, comecei a ouvir outras histórias, algumas ditas com naturalidade, como se fossem apenas parte da rotina, e outras carregadas de raiva e tristeza. Percebi que muitas ali haviam passado pelo mesmo que eu. Aposentadorias desviadas, casas vendidas sem consentimento, promessas quebradas. Era como se tivéssemos presas num limbo, onde as pessoas nos colocavam para desaparecer. E isso me deu uma sensação de indignação misturada com medo. Decidi então que não seria apenas mais uma história esquecida. Comecei a anotar tudo em um caderno que encontrei na pequena estante do corredor. Anotei nomes, datas, fragmentos de conversas que ouvi das outras internas e também minhas próprias lembranças dos últimos meses. Fiz isso de forma discreta, para que ninguém desconfiasse, nem mesmo as funcionárias. Passei a observar a rotina do lugar, a forma como as visitas eram registradas, os horários em que o telefone ficava liberado e até onde ficavam guardados os jornais. Eu queria entender o sistema para encontrar uma saída. À noite no quarto, minha companheira de cama ao lado, uma senhora chamada Carmen, percebeu que eu estava escrevendo e perguntou baixinho: "Vai escrever um livro?" Respondi sorrindo: "Talvez, mas primeiro preciso escrever a minha história." Ela sentiu e antes de se virar para dormir disse: "Não se apague aqui dentro. Isso é o que eles esperam que a gente faça." Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça como um mantra.
No fundo, eu sabia que era exatamente isso que eu precisava: não me apagar. Não deixar que o que estavam fazendo comigo se tornasse invisível. E mesmo cercada por paredes que queriam me limitar, eu começava a criar dentro de mim um espaço onde ainda era livre. Era uma tarde abafada e o ar dentro do asilo parecia mais pesado que o normal. Eu estava na cozinha comunitária, sentada perto da janela estreita, mexendo distraidamente numa xícara de chá morno. O cheiro de sopa se misturava ao aroma de pão amanhecido aquecido no forno, e as vozes das outras internas vinham como um murmúrio constante, misturado ao som distante de uma televisão ligada na sala ao lado. Eu estava cansada de fingir que me sentia bem, cansada de sorrir para disfarçar a revolta que queimava por dentro. Foi então que uma funcionária nova, que eu ainda não conhecia bem, entrou carregando uma bandeja com alguns pratos e me olhou com um ar curioso. Dona Maria, a senhora está mais quieta que o normal. Quer conversar? Perguntou. E a voz dela não tinha aquele tom automático de quem está apenas cumprindo uma tarefa, mas um calor que me fez levantar os olhos. Eu hesitei por alguns segundos, mas percebi que precisava falar com alguém. Respondi num tom baixo. Eu não estou aqui porque quero. Estou aqui porque meu filho quer que eu fique. E não é para cuidar de mim. Ela franziu o senho e se sentou à minha frente, apoiando os cotovelos na mesa. Como assim? O que aconteceu? Perguntou. Senti que minha voz tremia quando comecei a contar, mas não parei. Falei sobre a minha aposentadoria desaparecendo, sobre as visitas apressadas dele, sobre a decisão forçada de me trazer para cá. Contei que havia algo errado, que ele tinha mexido nas minhas contas e que, desde então, evitava falar sobre o assunto. Enquanto eu falava, os olhos dela se enchiam de indignação e percebi que não era apenas compaixão, era raiva pelo que estava ouvindo. Isso é crime, Dona Maria. Não pode ficar assim, ela disse num tom firme. Eu suspirei e respondi. Eu sei, mas o que posso fazer daqui de dentro? Ele controla tudo. Não tenho acesso ao banco, não tenho telefone livre, nem sei por onde começar. Ela olhou para os lados, certificando-se de que estávamos sozinhas, e baixou a voz. Eu conheço um delegado. Ele é meu tio. Se a senhora quiser, posso falar com ele e contar o que está acontecendo, mas preciso da sua autorização para dar seu nome e explicar tudo. Fiquei em silêncio por um momento, sentindo o peso da decisão. Era meu filho, meu único filho. Denunciá-lo era algo que me cortava por dentro, mas, ao mesmo tempo, deixar as coisas como estavam significava me permitir ser apagada pouco a pouco. Olhei nos olhos dela e disse: se você acha que pode me ajudar, faça. Eu já perdi muito, mas não vou perder quem eu sou. Ela sentiu, e naquele instante senti que uma fagulha de esperança acendia dentro de mim. A partir daquele momento, comecei a me abrir mais com ela. Passei a contar detalhes, lembrar datas, descrever documentos, tudo para que ela pudesse montar um quadro claro do que estava acontecendo. Enquanto eu falava, percebi que estava recuperando algo que não sentia havia meses, a sensação de estar agindo, de ter alguma forma de controle sobre minha própria história. E naquele dia, pela primeira vez desde que pisei no asilo, o chá que estava na minha xícara pareceu menos amargo. Os dias seguintes àquela conversa com a funcionária foram diferentes de tudo que eu tinha vivido desde que entrei no asilo. Eu sabia que algo estava acontecendo por trás do silêncio dela, mas não fazia perguntas, apenas observava. Quando ela passava por mim no corredor, trocávamos olhares rápidos que diziam mais do que qualquer palavra. Até que, numa tarde de céu nublado, ela se aproximou enquanto eu estava no jardim, fingindo podar umas flores. Sentou-se ao meu lado no banco de madeira e falou num tom baixo. Contei tudo pro meu tio. Ele quer ajudar. Disse que precisa de detalhes e, se possível, provas. Pode confiar nele. Ele não vai fazer nada sem a sua permissão. Meu coração acelerou. Eu não estava acostumada a sentir aquele misto de medo e esperança ao mesmo tempo. Olhei para ela e perguntei: e como eu vou conseguir provas daqui de dentro? Ela mordeu o lábio e respondeu: talvez a gente não precise de muito. Extratos bancários, registros de transferências
Ele pode solicitar oficialmente, mas preciso que a senhora conte tudo com a maior precisão possível. Cada conversa, cada movimentação estranha, tudo o que lembrar. Então, naquele mesmo dia, à noite, no refeitório já vazio, nós nos sentamos em uma das mesas e eu comecei a falar. Contei sobre o dia em que meu filho pediu meus documentos, sobre como ele insistiu, sobre as visitas cada vez mais espaçadas, sobre a proposta repentina de me trazer para cá. Falei de coisas que talvez parecessem pequenas, como o jeito dele desviar o olhar quando eu perguntava sobre o banco, ou o fato de sempre mudar de assunto quando eu mencionava contas. Ela anotava tudo num caderno escolar, e eu via sua expressão mudar de indignação para determinação. Isso já é o bastante para abrir uma investigação, disse, fechando o caderno com cuidado. Mas o delegado quer falar com a senhora pessoalmente. Acha que consegue? Eu suspirei e olhei ao redor, pensando nas grades do portão de entrada, nas câmeras, nas regras rígidas de visitas. Não sei se eles vão deixar, respondi. Ela sorriu de canto e disse, eu cuido disso. Vai parecer uma saída comum, como uma ida ao médico. No dia marcado, acordei antes do sol nascer. O ar estava frio e úmido, e eu me vesti devagar, tentando não chamar atenção. A funcionária apareceu pouco depois, com uma expressão séria, e me levou até a saída, dizendo ao porteiro que eu tinha consulta marcada. Entramos no carro dela, e o caminho até a delegacia pareceu mais curto do que eu esperava. Eu olhava pela janela, vendo as ruas que há meses não via, e um aperto me tomou ao lembrar que aquela cidade ainda era minha, mas de alguma forma eu estava afastada dela. Quando chegamos, o delegado me recebeu com um aperto de mão firme e um olhar que transmitia confiança. Dona Maria, estou a par do que me contaram. Quero ouvir de você, tudo, sem deixar nada de fora. Disse enquanto me conduzia até sua sala. Sentei-me e, pela segunda vez, contei toda a história, mas dessa vez acrescentei emoções, pausas, lembranças que tinham voltado desde a conversa com a funcionária. Ele anotava tudo num caderno, e eu via sua expressão mudar de indignação para determinação. Isso já é o bastante para abrir uma investigação, disse, fechando o caderno com cuidado. Mas o delegado quer falar com a senhora pessoalmente. Acha que consegue? Eu suspirei e olhei ao redor, pensando nas grades do portão de entrada, nas câmeras, nas regras rígidas de visitas. Não sei se eles vão deixar, respondi. Ela sorriu de canto e disse, eu cuido disso. Vai parecer uma saída comum, como uma ida ao médico. No dia marcado, acordei antes do sol nascer. O ar estava frio e úmido, e eu me vesti devagar, tentando não chamar atenção. A funcionária apareceu pouco depois, com uma expressão séria, e me levou até a saída, dizendo ao porteiro que eu tinha consulta marcada. Entramos no carro dela, e o caminho até a delegacia pareceu mais curto do que eu esperava. Eu olhava pela janela, vendo as ruas que há meses não via, e um aperto me tomou ao lembrar que aquela cidade ainda era minha, mas de alguma forma eu estava afastada dela. Quando chegamos, o delegado me recebeu com um aperto de mão firme e um olhar que transmitia confiança. Dona Maria, estou a par do que me contaram. Quero ouvir de você, tudo, sem deixar nada de fora. Disse enquanto me conduzia até sua sala. Sentei-me e, pela segunda vez, contei toda a história. Mas dessa vez acrescentei emoções, pausas, lembranças que tinham voltado desde a conversa com a funcionária. Ele anotava tudo e, por vezes, me interrompia para esclarecer detalhes. Quando terminei, ele disse, com base no que a senhora me contou e nas informações que já começamos a levantar, é muito provável que haja crime de estelionato e falsificação. Vamos pedir seus extratos e iniciar um levantamento completo. Mas preciso que tenha paciência. Isso pode levar um tempo. Eu assenti, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. No caminho de volta ao asilo, segurei firme na bolsa onde estava o meu documento de identidade, devolvido pelo delegado depois de tirar cópias. Aquilo me deu uma sensação estranha de posse, como se fosse um símbolo de que minha história ainda me pertencia. Ao voltar para o quarto, Carmen me perguntou baixinho onde eu tinha ido. Eu sorri e respondi. Fui plantar uma semente. Agora é esperar ela crescer. E naquele momento percebi que, mesmo presa dentro daquelas paredes,
Eu finalmente tinha dado o primeiro passo para recuperar minha vida. A manhã em que tudo aconteceu começou como qualquer outra no asilo, com o cheiro forte de café passado e o som das cadeiras sendo arrastadas no refeitório. Eu estava sentada perto da janela, mexendo devagar na minha xícara, quando a funcionária que vinha me ajudando apareceu ao meu lado, inclinou-se discretamente e sussurrou: "Hoje é o dia." Meu coração disparou antes mesmo que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer. Ela continuou: "O delegado ligou cedo. Ele disse que já tem todas as provas e que vai agir agora. Só pediu para a senhora estar pronta para depor novamente se for preciso." Eu engoli em seco e percebi que minhas mãos estavam suando. Senti uma mistura de medo e alívio, porque por mais que eu desejasse justiça, ainda era o meu filho que estava prestes a enfrentar a polícia. Passei o resto da manhã tentando me distrair, mas cada passo no corredor parecia ecoar mais alto, como se anunciasse algo prestes a acontecer. Por volta do meio-dia, a funcionária voltou com um olhar firme. "Eles já estão a caminho da casa dele", disse. Eu fechei os olhos por um instante, tentando imaginar a cena, mas ao mesmo tempo me recusando a visualizar meu próprio filho sendo algemado. E foi nesse instante que uma enxurrada de lembranças veio. O menino que corria pelo quintal, o adolescente que me abraçava quando eu voltava do trabalho, o homem que em algum momento deixou de me ver como mãe para me ver como um meio de ter o que queria. A funcionária colocou a mão sobre a minha e disse: "A senhora precisa lembrar que ele fez uma escolha. Não foi a senhora que colocou ele nesse caminho. Ele tomou as decisões dele." Balancei a cabeça, mas as palavras ficaram martelando na minha mente. Algumas horas depois, o telefone do asilo tocou e a coordenadora me chamou na sala dela. O delegado estava na linha. A voz dele soava firme, mas carregada de formalidade. "Dona Maria, cumprimos o mandado. Seu filho foi preso em flagrante, tentando fazer mais uma movimentação com o seu cartão. Ele está na delegacia e logo vamos agendar seu depoimento oficial. Quero que saiba que já conseguimos bloquear as contas para evitar mais perdas e vamos solicitar a devolução do que for possível." Eu fiquei em silêncio por alguns segundos e ele respeitou esse tempo, como se entendesse que eu precisava respirar antes de responder. Finalmente disse: "Obrigada, doutor. Eu não sei bem como me sentir, mas sei que era o que precisava ser feito." Ele respondeu: "A senhora foi corajosa. Não é fácil denunciar um filho, mas a senhora impediu que ele continuasse prejudicando a própria mãe e possivelmente outras pessoas." Ao desligar, senti uma estranha calma, como se um peso tivesse saído dos meus ombros, mas ao mesmo tempo uma dor funda, difícil de explicar. No final da tarde, enquanto o sol pintava o céu com um tom alaranjado, voltei para o jardim e fiquei olhando as flores se movendo com o vento. Carmen se aproximou e perguntou: "E então, acabou?" Eu respirei fundo e disse: "Acabou uma parte. Agora começa a outra. Recuperar o que perdi e aprender a viver com o que não volta mais." Ela assentiu e ficamos em silêncio olhando o entardecer, como se cada uma estivesse pensando nas próprias perdas e vitórias. Naquela noite, antes de dormir, segurei a foto dele criança por um longo tempo. Passei os dedos sobre o papel, lembrando de como ele sorria para mim naquela época. E, mesmo sabendo que nunca mais seria igual, eu percebi que a justiça tinha sido feita. Não para me vingar, mas para colocar um fim a algo que poderia me ter destruído completamente se eu tivesse permanecido calada. O dia em que deixei o asilo começou com um céu limpo, daqueles que parecem anunciar uma mudança. Eu acordei antes de todo mundo. Sentei-me na cama e fiquei observando a mala pequena no canto do quarto, a mesma que trouxe quando fui deixada ali contra minha vontade. Mas desta vez ela não estava cheia de incertezas, e sim das poucas coisas que me pertenciam e que agora eu carregava como símbolos da minha liberdade recuperada. Carmen, minha companheira de quarto, acordou com o som do zíper sendo fechado e me olhou com um sorriso misto de felicidade e saudade. "Vai embora, não é?" perguntou com a voz ainda rouca de sono. Eu assenti e respondi: "Vou voltar para minha casa, Carmen, recuperar o que é meu." Ela segurou minha mão e disse: "Então vá,
Mas não se esqueça de que você é mais forte do que pensa. Eu vi isso nos seus olhos desde o primeiro dia. Aquilo me emocionou de um jeito que não consegui disfarçar, e a abracei-a demoradamente, sentindo que estava deixando para trás alguém que se tornou parte da minha história. A funcionária que me ajudou durante todo esse processo veio me buscar na porta do quarto, sorrindo de um jeito que misturava satisfação e cuidado. O delegado disse que parte do dinheiro já foi recuperado e que sua casa está em ordem para você voltar. O resto vai ser resolvido na justiça, mas pelo menos agora a senhora pode dormir na sua própria cama, disse ela enquanto caminhávamos pelos corredores. Cada passo parecia mais leve, mas ao mesmo tempo carregado de lembranças. Passei pelo refeitório, pelo jardim, pelo banco de madeira onde tantas vezes sentei para pensar nos meus próximos passos. Tudo aquilo ficaria gravado em mim, não como um lugar de derrota, mas como o cenário onde eu encontrei coragem para lutar. Quando o portão se abriu e senti o sol direto no meu rosto, respirei fundo, como se estivesse inspirando pela primeira vez em meses. O carro que me levaria estava estacionado ali, e ao entrar percebi que minhas mãos tremiam levemente. O caminho até minha casa parecia diferente, como se as ruas estivessem mais vivas, mais coloridas. Olhei pela janela e vi pessoas carregando sacolas, crianças brincando na calçada, e pensei em como a vida continuava lá fora enquanto eu estive afastada. Ao chegar na minha rua, o coração bateu mais forte. Reconheci as fachadas, o portão do vizinho, o cheiro familiar do almoço de sábado que escapava das cozinhas. Quando o carro parou em frente à minha casa, senti as lágrimas subirem aos olhos. A fachada estava exatamente como eu lembrava, mas de alguma forma parecia mais acolhedora do que nunca. Desci do carro e antes mesmo de colocar a chave no portão, ouvi a voz de Dona Wurdes, minha vizinha de tantos anos, chamando do outro lado da rua. Maria! Graças a Deus você voltou! Ela atravessou a rua apressada e me abraçou com força, como se quisesse garantir que eu era de verdade. Eu sabia que alguma coisa estava errada. Sabia que aquilo não estava certo, disse ela com os olhos marejados. Outras vizinhas começaram a aparecer, trazendo palavras de boas-vindas, algumas lágrimas e até um trato de bolo que alguém insistiu em colocar nas minhas mãos. Senti uma onda de calor humano que há muito tempo não experimentava e percebi que, apesar de tudo, não estava sozinha. Entrei em casa devagar, como quem pisa num território sagrado. O cheiro era o mesmo, uma mistura de madeira, café e um leve toque de lavanda que eu sempre usei para perfumar as roupas. Passei pela sala, acariciando o encosto do sofá, e parei diante da estante onde ainda estavam as fotografias da minha vida. Toquei na moldura de uma foto antiga minha com minha mãe e sussurrei para mim mesma: Eu voltei, mãe. Fui até o quarto e me sentei na minha cama, sentindo o colchão ceder sob o meu peso de um jeito que parecia me acolher. Respirei fundo e deixei que as lágrimas corressem, mas desta vez não eram de tristeza. Eram de alívio, de vitória. Ainda havia muito a resolver. O delegado havia dito que a luta na justiça poderia ser longa, mas eu não me sentia mais indefesa. Eu tinha recuperado meu espaço, minha rotina e principalmente a certeza de que não me deixei calar. A funcionária que me ajudou durante todo esse processo veio me buscar na porta do quarto, sorrindo de um jeito que misturava satisfação e cuidado. A senhora provou que não é preciso ser jovem para ser forte. Sua história vai inspirar muita gente. E de alguma forma eu sabia que ela estava certa. Porque ao atravessar novamente aquela porta, compreendi que a minha vida não tinha terminado no momento em que fui levada para o asilo. Ao contrário, foi lá que começou a parte mais difícil e ao mesmo tempo mais importante da minha história, a de descobrir que a minha voz ainda podia mudar o rumo das coisas. Naquela noite, deitada na minha cama, ouvi o som distante dos vizinhos conversando na calçada e o barulho do vento passando pelas árvores do quintal. Fechei os olhos e senti uma paz que há meses não sentia. E enquanto adormecia, pensei que talvez o que eu tivesse recuperado fosse ainda mais valioso do que o dinheiro ou a casa.
Eu tinha recuperado a mim mesma. Na primeira manhã na minha casa, acordei com a luz suave entrando pela cortina e o som familiar dos pássaros no quintal. Era como se cada detalhe estivesse me recebendo de volta, me lembrando que aquele espaço sempre foi parte de quem eu sou. Fiquei alguns minutos deitada, apenas sentindo o cheiro do café que vinha da cozinha, um hábito antigo que retomei no mesmo instante em que voltei. Levantei devagar, caminhei descalça pelo chão frio e fui até a janela. Lá fora, as flores do meu jardim estavam vivas, apesar do tempo em que estive ausente. Algumas estavam até mais bonitas, como se me esperassem para florescer. Lembrei do tempo no asilo, das paredes brancas e do cheiro de desinfetante, e percebi que, mesmo cercada por gente, eu nunca me senti tão sozinha quanto lá dentro. Aqui, cada objeto, cada canto da casa parecia sussurrar meu nome. Enquanto tomava o café, minhas mãos envolviam a caneca de um jeito quase cerimonioso, como se aquele gesto simples fosse um rito de pertencimento. Pensei em tudo o que vivi nos últimos meses, nas noites mal dormidas, nas conversas sussurradas com a funcionária que me ajudou, nos olhares cúmplices com Carmen, nas horas em que achei que não conseguiria dar o próximo passo. Lembrei do momento em que soube que meu filho tinha sido preso e de como aquela notícia foi como uma faca de 2 gumes. Me deu a certeza de que a justiça estava sendo feita, mas ao mesmo tempo me rasgou por dentro. Ainda doía pensar nele, e talvez sempre fosse doer, mas eu sabia que a vida é feita de escolhas e que, por mais que eu fosse sua mãe, não podia mudar as decisões que ele tomou. Passei a manhã arrumando a casa, tirando o pó acumulado, reorganizando móveis, devolvendo cada coisa ao seu lugar. Era mais do que uma limpeza. Era como se eu estivesse limpando também as marcas do tempo em que estive afastada. Abri as janelas para deixar o ar entrar e a brisa trouxe com ela o som das vozes dos vizinhos na rua. Senti um calor no peito ao perceber que, mesmo depois de tudo, ainda havia um lugar para mim ali fora. No meio dessa arrumação, encontrei uma caixa de sapatos cheia de cartas antigas, fotos e recortes de jornal. Sentei no chão e comecei a folhear, revivendo memórias que me lembraram de quem eu fui antes de tudo isso acontecer. Era como se, peça por peça, eu estivesse reconstruindo minha própria identidade. À tarde, Dona Lourdes veio me visitar, trazendo um pote de doce de leite que ela mesma fez. Sentou-se na mesa e me olhou com aquele jeito direto que sempre teve. Maria, eu vi tudo de longe e me doeu não poder fazer mais. Mas saiba que você é exemplo para todas nós. Não é qualquer uma que enfrenta o que você enfrentou e sai de cabeça erguida, disse ela apertando minha mão. Sorri e respondi. Eu não queria ser exemplo, Lourdes. Eu só queria minha vida de volta. Mas se a minha história puder ajudar outra pessoa a não se calar, então valeu a pena cada passo. Conversamos por horas e percebi que, mesmo sem querer, eu estava inspirando outras mulheres a perceberem que não precisam aceitar injustiças só porque elas vêm de dentro da família. Quando o sol começou a se pôr, o céu ficou pintado de tons laranjas e rosados e eu fui até o quintal para assistir ao fim do dia. Sentei-me num banco de madeira e fiquei olhando o horizonte, pensando no que estava por vir. Ainda havia a parte burocrática, audiências, papéis, talvez mais lembranças dolorosas, mas pela primeira vez em muito tempo eu não sentia medo. Ao contrário, sentia uma calma estranha, como se finalmente estivesse no controle da minha vida novamente. Passei os dedos pelas bordas ásperas do banco e falei para mim mesma, em voz baixa: perdi muito, mas nunca perdi quem eu sou. E isso ninguém vai roubar. Naquela noite, antes de dormir, caminhei pela casa, apagando as luzes
e observando cada cômodo com gratidão. No quarto me deitei e encarei o teto, ouvindo o som distante da rua misturado ao canto dos grilos. Senti que, apesar das cicatrizes, havia algo novo em mim, uma força que eu não sabia que tinha e que me sustentou quando tudo parecia perdido. Fechei os olhos com a certeza de que, dali em diante, minha vida teria um novo capítulo. Um capítulo escrito por mim, com minhas escolhas e a minha voz. E assim, embalada por essa paz, adormeci sabendo que eu estava finalmente em casa, no sentido mais profundo que essa palavra pode ter.